Boa tarde. Começa hoje a Semana da Disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, uma proposta educativa que, em meio escolar, sugere valores e uma leitura da realidade na perspectiva cristã. Queremos hoje olhar esta oferta educativa e a forma como o seu corpo docente assume uma missão que vai muito além do simples ministrar de conhecimentos. Connosco está Fernando Moita, professor de Educação Moral e Religiosa Católica, também ligado ao Secretariado Nacional de Educação Cristã, a nível da formação de professores e também a coordenar estágios e orientação de estágios na Universidade Católica Portuguesa. Fernando, muito obrigado por estar hoje aqui na nossa companhia do programa Eclésia. Este início de Semana de Educação Moral e Religiosa Católica começou hoje. É, de certa forma, uma oportunidade para reforçar, para sublinhar a importância desta disciplina, não apenas para aqueles que a frequentam, para os professores e alunos, mas também na comunidade escolar. Boa tarde, Henrique. E no início desta Semana de Educação Moral e Religiosa Católica, uma saudação a todos os alunos e a todos os professores de Educação Moral e Religiosa Católica que nas escolas do país são um contributo para que as escolas sejam mais humanizadas, mais humanizantes, sejam mais alegres na simplicidade. A Semana da Disciplina é todos os anos um desafio, uma interpelação para que os professores tragam alguma novidade, algumas dinâmicas à realidade escolar. Este ano, com a particularidade que temos o desafio de olhar para o Papa Francisco, para essa maneira de ser igreja, de ser pastor, e, portanto, queremos também, cada um de nós, à sua maneira, com as suas realidades, ir um bocadinho nos caminhos e seguir os caminhos e os passos do Papa Francisco e também do Francisco, do Poverello de Assis. Portanto, é também uma tentativa de olhar para os nossos alunos, para as nossas escolas e, na simplicidade, transmitir esta alegria de sermos cristãos e de sermos portadores de um pequeno tesouro que é a fé, que é a nossa alegria, que é a nossa maneira de estar e de ser no mundo. Nota-se este Papa que tem cativado a simpatia de tantas pessoas e despertado o interesse naqueles que por vezes até não eram habituais leitores ou atentos das realidades da Igreja. Na comunidade escolar, tens notado que também em meio educativo as gerações mais jovens foram de alguma forma contagiadas pelo exemplo do atual Papa? Muito. Os miúdos, mesmo os mais pequenos, os adolescentes e os jovens, reconhecem-se e identificam-se com este jeito inovador, radical do Papa Francisco. São extremamente sensíveis, sobretudo ao verem e comentam que o Papa para olhar, Papa para abraçar mesmo aquelas crianças, adolescentes e velhos que são frágeis na sua saúde, na sua locomoção. Os jovens refletem muito e dizem: é um Papa simpático, é um Papa fixe. Mas, além dos alunos, notamos muito nos colegas professores. As interpelações que eles diariamente fazem, desde o primeiro dia em que foi anunciado a sua eleição, de facto, a comunidade educativa olha com muito interesse para o Papa Francisco. Ouso até dizer que é uma espécie de uma janela que se abriu e que a questão religiosa, a questão inclusive do serviço, da Igreja e esta presença, enfim, organizacional que é a figura do Papa, ganhou dimensões novas. Os adultos na comunidade educativa referem com muito apreço o Papa Francisco, pelos seus gestos muito simples e pela sua coragem de fazer aquilo que provavelmente se fazia, mas ele fala com uma genuidade muito grande, portanto, com uma sinceridade muito grande. E, se me permites, para nós professores de Educação Moral, aquele desafio que ele lançou aos padres de Roma, creio que foi aos padres de Roma, quero-vos padres pastores com cheiro a ovelhas, com odor a ovelhas, isto também para nós professores de Educação Moral e Religiosa Católica é uma interpelação muito grande. Quero-vos, ou temos de ser professores perfeitamente embrenhados na vida dos nossos alunos, nos seus dilemas, nas suas angústias, nos seus desafios, nas suas interpelações, nas suas inquietações. Penso que mesmo para nós professores, para a comunidade educativa, este jeito simples de ser,
na alegria. Esta alegria do Evangelho, esta alegria de ser cristão, tem de ser passado nas escolas, nas comunidades. E, de facto, o Papa tem sido um pequeno herói para os nossos jovens. E a comunidade educativa também começa a olhar com interesse a disciplina de educação moral e religiosa católica, isto no sentido de que nota-se que esta disciplina no meio escolar tem cada vez se vem abrindo mais a uma interação muito eficaz com outras áreas do centro, outras propostas educativas, trabalhando em conjunto. Portanto, há um enquadramento já um tanto ou quanto diferente da disciplina numa escolar. Em termos da aceitação e da interação que ela vai tendo com outras disciplinas. Enfim, a disciplina também, enquanto disciplina e dentro do sistema educativo, fez ela própria um percurso. Não é? Mais ou menos, com mais altos e mais baixos. De qualquer das maneiras, a disciplina sempre teve um papel importante nos espaços educativos. Nos últimos tempos, até também por questões legislativas que, entretanto, emergiram, a disciplina é reconhecida com a sua especificidade muito própria, mas também é olhada com o rigor com que são olhadas outras disciplinas e outros saberes. A formação de professores que nos últimos anos tem empenhado tanto a nível do serviço da Igreja, através da Universidade Católica, através dos secretariados diocesanos na formação, de facto, hoje o professor de Educação Moral e Religiosa Católica, e tenho que abrir aqui um parênteses, muitas vezes a disciplina confunde-se com o professor. Porque a maioria dos professores de Educação Moral e Religiosa Católica trabalham sozinhos numa escola. E então, professor e disciplina são quase uma e uma só coisa. E, portanto, o professor passou e é visto como alguém capaz de estar com os outros seus pares. Dentro de um saber que é um saber específico, com a característica teológica, bíblica, ética. E, portanto, a escola, os projetos educativos refletem muitas vezes também esta nuance. De facto, a disciplina, através dos seus professores, dos seus programas, reflete esta perspectiva humanizante e humanizadora que a escola deve ser. É lógico que o facto de estarmos muito envolvidos e sermos muito quase a mesma coisa, professor e disciplina, tem aqui virtualidades muito fortes, potencialidades, terá alguns riscos. Quando por algum motivo também o professor se desmobilizar um bocadinho, quando o professor se desmotivar, é a disciplina também que se ressente. Portanto, Agora, eu acredito, e da minha experiência pessoal, na minha realidade educativa e em muitas outras realidades educativas que conheço, de facto, a disciplina é um valioso contributo para que a escola cumpra a sua tarefa, que é ajudar os jovens e os adolescentes a crescerem, a serem mais pessoas. Uma disciplina que, penso eu, importa sublinhar sempre, vai muito além, não é propriamente um espaço de catequese, é um espaço de proposta, de sentido de vida, de reflexão partilhada. A catequese é realizada em meio paroquial, nas estruturas da paróquia, não? Temos isso já muito claro, há uns anos a esta parte, temos muito claro dentro da Igreja e concretamente os professores de Educação Moral e Religiosa Católica, a catequese e a Educação Moral e Religiosa Católica. A catequese, logicamente, prepara para a celebração da fé, para a vivência da fé, em contexto paroquial, portanto, destina-se a crentes ou àqueles que querem e que desejam ser crentes. A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica não tem este pressuposto. Portanto, a crença, ela é apenas condição para o docente. O docente, sim, logicamente, é um crente. O programa é um programa confessional. Também, sem dúvida, e é a maneira como o cristianismo, através da Igreja Católica, olha para a realidade. O aluno pode ser crente, pode não ser. Portanto, a proposta, qual é então a diferença ou a complementariedade? A disciplina de educação moral é um contributo através da mensagem cristã para que o aluno, através da disciplina, através da reflexão feita na disciplina, nomeadamente da dimensão religiosa, interprete os outros saberes, interprete a realidade e construa um futuro pessoal e coletivo mais harmonioso ao serviço do outro, ao cuidado do outro. Portanto, é um olhar, é uma cosmovisão, é uma leitura que fornecemos ao jovem, ao adolescente, de olhar para o mundo, sonhar um novo mundo.
Portanto, é uma aproximação do ponto de vista da dimensão religiosa para que ele tenha depois um comportamento ético moral. E é fácil fazer esta caminhada no meio na disciplina, criar espaço para o aluno refletir, expor as suas questões, ele próprio ter espaço para admitir os vários itinerários, isto porque os nossos jovens vivem hoje muito modelados em mensagens muito curtas, em ideias muito sintetizadas ao fim e ao cabo, e depois quando lhes é proposto um espaço para refletirem, ficam-se um pouco perdidos. É um desafio grande para o professor da disciplina. É um desafio e é correr riscos. Porque é lógico que não é fácil propor uma mensagem que muitas vezes vai a arrepio daquilo que é a opinião dominante. Não é? Quando nós ousamos dizer que fazer o bem, que perdoar nos torna felizes, que é fixe, que é prazeroso fazer o bem e que é prazeroso perdoar, é lógico que na mentalidade comum perdoar só perdoam os fracos. Só perdoam aqueles que não têm a capacidade para reagir. Portanto, a um murro, eu dou outro murro. E se der 2, sou ainda mais valorizado. Ora, quando a mensagem cristã nos diz, recebeste um murro, calma, sossega, olha nos olhos do teu agressor e tenta dialogar com ele. Esta é a dinâmica do perdão. É lógico que nem sempre é fácil esta proposta, mas ela tem de ser feita e ela é feita. E nós vemos que há alunos que depois, aos poucos, progressivamente, percebem esta dimensão. Eles entendem, eles deixam-se entusiasmar, nomeadamente com alguns textos bíblicos, com as parábolas de Jesus. Eles gostam muito do texto da parábola, portanto, desta linguagem de Jesus. Alguns exemplos, estou a pensar, por exemplo, no exemplo do padre Maximiliano Kolbe. Não é fácil entender o gesto deste homem, mas aos poucos eles percebem que é uma liberdade em função da libertação de outro. E percebem que a liberdade assume sempre esta dimensão da responsabilidade, do cuidar do outro, voltando ao Papa Francisco, que nos tem tanto apelado a este estar atento ao outro. É uma proposta em contramão? É. Mas também não é verdade que todos os jovens pautem a sua vida por esta dimensão da violência, etc. Não é verdade. Muitas vezes eles próprios são vítimas do contexto social, económico, televisivo com que vivem. O professor é o grande dinamizador deste espaço. E a ele não se lhe pede apenas estar munido de grandes conhecimentos, mas essencialmente aplicar tudo isso, enfim, deixá-lo transparecer para a vida, porque é pelo testemunho que ele consegue cativar os alunos, não é? Sem dúvida. É necessário termos uma boa preparação científica, do ponto de vista teológico, filosófico, bíblico, mas sobretudo temos de ter uma grande dose de amor, de paixão por aquilo que fazemos. E à maneira de Jesus, não recriminar, não condenar, mas lançar a pergunta: o que é que podes fazer para ser diferente? Portanto, esta capacidade que devemos ter de olhar nos olhos, de estar atentos, de acolher. Portanto, o professor de Educação Moral e Religiosa Católica não é o único, não usamos ter esse privilégio de sermos os únicos, mas temos de ter esta capacidade de acolher. Mesmo o aluno que às vezes nos enriquece com uma palavra, com vocabulário que nós desconhecemos, mesmo esse tem de ser aceito, tem de ser compreendido, não legitimado. Mas há sempre esta atitude do acolher, porque só quando há acolhimento, só quando há encontro é que há possibilidade de mudança. Porque quando há ofensa, quando há oposição, quando há às vezes até humilhação, é lógico que isto nunca abre o caminho para aquilo que os cristãos chamamos de conversão, de mudança. E os jovens aceitam esta dimensão. As crianças aceitam esta dimensão. Hoje é mais difícil educar do que antigamente? Provavelmente será, é sempre mais difícil. Agora, isto também é mais desafiante, porque hoje os alunos também, muitas vezes, também se deixam envolver por dinâmicas e são muito mais generosos. Provavelmente há uns anos atrás os alunos seriam um bocadinho, entre aspas, mais domesticados, mais obedientes, no sentido de submissão. Hoje os alunos exigem verdade. Portanto, e quando nós falamos com verdade e quando nós falamos com rigor, eles acatam, eles compreendem. E eles também querem fazer este próprio percurso.
tendo uma missão em que é precisamente o trabalhar nesta dimensão dos valores, o professor de Educação Moral e Religiosa Católica, em meio escolar, acaba muitas vezes por ser solicitado ou envolvido, sei lá, na resolução de conflitos, no meio escolar, trabalhando em conjunto com outros professores também para resolver algumas situações nas escolas. Ou seja, a comunidade educativa solicita e aproveita esta potencialidade de alguém que está particularmente familiarizado com as questões do perdão, dos valores, enfim, que se pode tornar também uma mais-valia para a comunidade educativa. Sim, é verdade. Conheço muitos casos de colegas nossos que nas suas escolas, inclusive do ponto de vista formal, lideram, coordenam ou colaboram em projetos de resolução de conflitos. Nomeadamente naqueles espaços em que o aluno, por vezes, é canalizado, é encaminhado para lá porque as coisas não estão a correr bem dentro da sala de aula, então é necessário encaminhar este aluno para um determinado espaço onde a sós ou com um grupo mais restrito interpreta a atitude que teve e é conduzido a uma tentativa de mudança. São muitas as pessoas de educação moral que, mesmo formalmente, já para não falar do informal que acontece nos pátios, nos pavilhões das escolas, mas do ponto de vista formal ele é convidado e lhe é pedida esta tarefa, de ser ele um bocadinho a dinamizar, a coordenar, a colaborar nestes espaços, entre aspas, de mediação de conflitos e de ajudar o aluno a cair em si para... Portanto, a escola, os colegas, as direções das escolas reconhecem no professor de educação moral, repito, não só a ele, mas sobretudo também a ele, esta capacidade de trabalhar esta dimensão da atenção, o perdão, o reconhecer que errei e que tenho a capacidade para me reerguer. Há por vezes, e isso deriva do próprio Estatuto de Disciplina, do seu enquadramento na oferta educativa, há sempre aquela questão de que o aluno inscrito em Educação Moral e Religiosa Católica frequenta uma disciplina quando, por vezes, os seus colegas de turma se foram embora para casa ou ainda não chegaram à escola. Isto acaba por ser um handicap, algo que vai limitar a própria disciplina, ou depois o professor consegue dar a volta a esta situação? É um desafio. O nosso sistema educativo não tem, e no meu entender não educa para a responsabilidade neste aspecto, porque há uma disciplina que não tem, digamos assim, uma alternativa. Uma verdadeira alternativa. Como disseste bem, a alternativa é ficar uma hora mais em casa ou ir uma hora mais cedo para casa. E, portanto, não há aqui uma verdadeira alternativa. Agora, isto para o professor de Educação Moral e Religiosa Católica é um desafio. A situação é a que é. Do ponto de vista institucional, não sei se isto mudará nos próximos tempos. Agora, é o desafio. E qual é o desafio? O desafio é este. É progressivamente o aluno capacitar-se e reconhecer que, ao fim da aula de Educação Moral e Religiosa Católica, fique ao menos com aquela sensação. Valeu a pena ter vindo. Portanto, é esta a dimensão, é esta a atitude que o professor tem de aceitar. Muitas vezes a disciplina, por razões também organizativas e organizacionais, ela funciona nos inícios de turno ou nos fins de turno, mas isso entende-se, e peço aqui aos nossos professores de educação moral do país que temos que entender isto, porque não pode haver furos nos horários dos alunos. Ora, se a turma não está toda inscrita em Educação Moral e Religiosa Católica, é lógico que a disciplina tem que ser oferecida num espaço que, enfim, não dificulta a vida daqueles que não optaram pela disciplina. Portanto, continuas a entender que deveria haver um espaço alternativo? Do ponto de vista do sistema educativo, penso que seria muito salutar, porque de facto, repara, os alunos optam ou por francês ou por alemão, por exemplo, no terceiro ciclo, no 7º ano concretamente, optam por educação musical ou por educação tecnológica. Portanto, não faz sentido haver uma disciplina que está no sistema, que está no currículo, que é entendida e interpretada como parte integrante do currículo, mas que depois, porque facultativa na sua escolha, e aqui penso que sim, que bem, não estamos a defender aqui uma obrigatoriedade da disciplina para todos, longe vão os tempos, mas deveria haver aqui, então, também uma verdadeira alternativa. Um outro espaço, uma outra disciplina, uma outra dimensão, que, de outra maneira, contribuíssem, entre aspas, para os mesmos fins, que é uma educação integral do aluno. Nós fazemos-lo a partir da mensagem cristã. Outros fariam-no a partir de outro paradigma ético-moral. Em tempos, como tu sabes, já houve esta alternativa, chamada disciplina de desenvolvimento pessoal e social.
não foi implementada, falharam várias circunstâncias, portanto, mudanças de governos, mudanças de ideologia política, portanto, isso não aconteceu. Agora, do ponto de vista da teoria, penso que sim, um sistema educativo que se preze não deveria ter uma disciplina quase como, não a sinto assim, mas como um apêndice. Não, eu não a sinto assim, eu repito, não a sinto assim, nem a vejo assim na grande maioria das escolas portuguesas. Mas, de facto, apêndice do ponto de vista organizacional, não é? Ela aparece ali apenas como facultativa na sua inscrição, não é? Ela depois torna-se obrigatória para o aluno que faz a sua inscrição. Não é? Estes últimos tempos foram marcados por um grande investimento por parte das estruturas da própria Igreja, no sentido da formação e da profissionalização dos professores, e no teu caso estás ligado ao Secretariado Nacional de Educação Cristã nesta matéria e também na Universidade Católica, na questão da orientação dos estágios. Tem que haver rigor, tem que haver uma capacidade de perceber as potencialidades dos candidatos a professor, porque também é por aí que passa então a dignificação e mais importante ainda, a eficácia, não é, desta proposta educativa para que ela chegue ao aluno da forma mais eficaz possível. Nós sabemos, tudo se aprende na vida. Há uns de nós que nascemos com mais apetência para uma determinada dimensão ou para outra. Acredito que haja professores em geral, que nascem com esta vocação, com esta paixão da educação. Há outros que vamos aprendendo. E, portanto, também o professor de Educação Moral e Religiosa Católica, apesar de poder ter sido dotado desta capacidade e desta paixão e quase intuitiva pela educação, tem de aprender. E tem de aprender a quê? Tem de aprender do ponto de vista dos conteúdos, tem de aprender a planificar, tem de aprender a gerir, tem de aprender a gerir a disciplina, a relação pedagógica, tem de aprender a avaliar, tem de aprender a organizar toda a aprendizagem. O bom professor é aquele que alia, digamos assim, a própria paixão, a própria intuição a uma planificação. O patrono da minha escola, Pedro Dorei da Cunha, dizia que só improvisa bem quem bem planificou. Portanto, e é isto que é pedido a todos os professores de Educação Moral e Religiosa Católica. Aos que estão a fazer a formação inicial, agora até, de acordo com Bolonha, num chamado mestrado, e a formação contínua. E isso o Secretariado Nacional, os Secretariados Diocesanos têm investido muito na formação. E neste momento há um desafio muito grande para os professores de Educação Moral e Religiosa Católica, que é o primeiro ciclo. Ou seja, as escolas, os agrupamentos têm-se aberto à possibilidade de os alunos do primeiro ciclo optarem pela disciplina. Nós, na nossa formação, sempre fomos, entre aspas, formados e formatados mais da adolescência para cima, e agora há que fazer este esforço. Na linguagem, na capacidade de entender, no discurso a ter com os alunos do primeiro ciclo. E o Secretariado Nacional, os Secretariados Diocesanos começam já, eles, a fazer também esta formação e estarmos atentos a esta necessidade que é o primeiro ciclo. Muito bem, fica então este desafio mais recente. Obrigado por teres partilhado connosco então o que é realmente a disciplina, o que é que se propõe com esta oferta educativa no nosso sistema de ensino. É o sentido e a importância da disciplina de educação moral e religiosa católica nesta semana que a assinala a nível nacional. Foi o programa Eclésia. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.